Olá, queridas, tudo bem? Estamos aqui novamente para nossa segunda aula gravada e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis, construindo laços que glorificam a Deus. E para começar, queridas, eu já quero ir lendo Gênesis, capítulo 2, verso 18, que diz o seguinte: Deus nos criou para viver em relacionamentos saudáveis desde o início. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Nossos relacionamentos refletem nossa fé e influenciam o nosso crescimento espiritual. Por isso, nós devemos buscar relacionamentos que edifiquem, promovam a paz e glorifiquem a Deus. Relacionamentos familiares, por exemplo. A família é o nosso primeiro campo de treinamento para o amor e o perdão. Em Efésios, no capítulo 6, verso de 1 a 4, nos ensina e nos direciona a honrar pai e mãe e criar filhos com amor e disciplina. E em Colossenses, no capítulo 3, do verso 13, diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Precisamos então aprender a cultivar a paciência, o diálogo, o respeito dentro do lar e, acima de tudo, quando algumas coisas não saem do nosso jeito, não saem como queremos, nós temos que aprender a perdoar. Como mulheres de fé, como cristãs, como filhas de Deus, nós temos que ser as perdoadoras, reconciliadoras, pacificadoras. Amém, queridas? Quando se trata do âmbito amizades saudáveis, os amigos podem nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. Por isso, nós temos que ter também muita sabedoria ao selecionar as pessoas que estarão andando conosco, ao selecionar os nossos amigos no dia a dia. Você tem que estar também muito fortalecido, porque não é porque a pessoa não é cristã que você não vai andar do lado dela. Pelo contrário, você tem que entender que você é um servo de Deus ali para levar a palavra para aquela pessoa, para evangelizar e para trazer ela para a presença de Deus. Mas você tem que estar fortalecido e saber filtrar aquilo que vem das amizades do mundo, que não glorifica a Deus, e separar isso dos teus caminhos, das tuas vontades e dos teus desejos. E você ser aquela que influencia e não aquela que é influenciada. Amém? Em Provérbios, no capítulo 13, verso 20, diz o seguinte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Então, nós precisamos escolher amigos que nos edifiquem e sermos amigos que encorajam e ajudam. Amém? Por exemplo, a amizade entre Davi e Jonatas foi uma amizade linda. Está lá em 1 Samuel, no verso 18, capítulo 18, do verso 1 a 3. Vamos ver. Vamos buscar lá, né, rapidinho, ver o que diz 1 Samuel 18, de 1 a 3. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, abrir, para nós lermos rapidinho, 1 Samuel 18. 1 a 3. Abra sua Bíblia aí comigo também e medite e estude na palavra. 18, 1 Samuel 18, 1 a 3. Diz o seguinte: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então foi uma amizade profunda, sincera, verdadeira, que Deus levantou para estar ao lado de Davi, que foi Jonatas, filho de Saul, né? Que pôde livrar ele de muitas situações perigosas através dessa amizade, através desse amor que o próprio Espírito Santo colocou no coração de Jonatas por Davi. Então, é esse tipo de amizade que nós temos que buscar para nós. Amizades que vão
nos abençoar, nos ajudar, nos edificar, nos fortalecer, onde haverá uma troca, né, de uma reciprocidade, né, de coisas boas, uma amizade verdadeira e sincera, né? É isso que nos edifica, esse tipo de relacionamento que nós temos que buscar para nós como amizade nas nossas vidas. E a vida em comunidade, que nós não podemos esquecer também, né? Nós não fomos chamados para viver isoladas, amadas. Deus nos colocou em uma comunidade para nos apoiar e crescermos juntas, porque uma vai edificando a outra, o testemunho de uma vai fortalecendo a outra, a dor de uma vai consolando a outra vem com seu testemunho de bênção, de vitória, de alegria e traz esperança para a outra. Então, nós precisamos andar em comunidade. A palavra de Deus diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Esse é o verdadeiro plano e propósito do Senhor, né? Do ser humano estar sempre em comunidade, em unidade, em união, que é ali que escorre o óleo, que se derrama a unção do Senhor sobre as nossas vidas. E lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 25, também diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Amadas, a igreja é um corpo. E nós não podemos nos afastar desse corpo. Por isso eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Não é porque nós estamos aqui nesse grupo, que nós estamos tendo os nossos encontros online, que nós estamos tendo as nossas aulas gravadas aqui, que você vai deixar de congregar. Porque esse momento nosso aqui é maravilhoso, é um momento de bênção, de crescimento, de aprendizado, de edificação, mas não é o suficiente. Você precisa estar no meio da congregação. Você precisa ceiar com o corpo, compartilhar das alegrias, das tristezas juntos, porque olha o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, de 12 ao 27. Vamos ler juntas para você entender. Olha só como é poderosa essa palavra que o Senhor nos dá aqui, 1 Coríntios 12, de 12 ao 27, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo se parecem ser mais fracos. Que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que
Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, amadas, olha só que poderosa é essa palavra, né? Nós precisamos estar unidos como corpo de Cristo. Nós somos o corpo, Jesus Cristo é o cabeça, e esse foi o plano que ele instituiu na palavra dele. Que estejamos juntos, que estejamos unidos como um corpo só, em um só espírito, em uma só visão, todas no mesmo propósito para exaltar e glorificar o nome dele aqui nessa terra. Tudo diz respeito a Deus, ao Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia diz respeito a Deus e não a nós, né? A Bíblia nos ensina como que nós podemos nos tornar cada vez mais parecidas com Cristo Jesus. A Bíblia é a orientação que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos cada dia mais estarmos parecida com Ele, para que cada dia mais aqui nessa terra nós estejamos glorificando o nome dele. Então, é importante que tenhamos relacionamentos saudáveis na comunidade, né? Porque esses relacionamentos na comunidade, na congregação, fortalecem a nossa fé e nos ajudam em momentos difíceis. Amém? E como diz o pastor Ibirá, para terminar, relacionamentos saudáveis exigem esforço, paciência e amor, mas são essenciais para a nossa vida espiritual e emocional. E eu quero deixar aqui uma pergunta para você refletir, para você pensar na sua caminhada, nas suas ações e nas suas escolhas. Como estão seus relacionamentos hoje? Você está investindo neles da maneira certa? Pense nisso, amada. Queridas, que nós possamos viver de forma que nossas relações glorifiquem a Deus e fortaleçam cada vez mais a nossa caminhada com Cristo Jesus. E para terminar, eu quero deixar esse versículo que está lá em Romanos 12:18, que diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então a palavra de Deus nos orienta ao quê? A termos paz com todos, amadas. Se for possível, quanto depender de nós, que nós tenhamos paz com todos os homens. Amém? Então seja alguém que é pacificadora, reconciliadora, restauradora e perdoadora, que assim você terá paz com todos. Em nome de Jesus Cristo. Queridas, vamos orar? Quero orar com vocês por restauração de relacionamentos familiares, por sabedoria na escolha de amizades e para que a igreja seja um lugar onde o amor e a comunhão verdadeira prevaleçam. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, como tuas filhas, unidas aqui neste momento, nesta aula, como um só corpo, Pai, como um só espírito diante de Ti, nós queremos clamar na Tua presença, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre nós, pelo Teu amor, mas nós queremos clamar aqui agora, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor traga, Senhor, restauração sobre os familiares, Pai. Todos aqueles que tiveram um rompimento com seus familiares, com seus entes queridos, por alguma mágoa, por alguma dor, por alguma desavença, discussões, brigas, seja qual o motivo for, Pai, nós queremos clamar diante de Ti agora, que o Teu Espírito Santo comece a agir nos corações, quebrando toda dureza de coração, quebrando toda fortaleza na mente e gerando, Pai, a restauração, gerando a reconciliação, Pai, que haja, Senhor, o constrangimento do Teu Espírito para que as Tuas filhas busquem perdoar e serem perdoadas, Pai, que o Teu amor prevaleça, Pai, em todo relacionamento familiar que está quebrado, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e já declaro, Senhor, que haverá restaurações e reconciliações sobre esses familiares, Pai. Te peço que o Senhor abençoe todos os lares e famílias que estão vivendo em unidade, que estão vivendo bem, que o Senhor fortaleça cada vez mais o laço e o vínculo
uma para com as outras, Senhor, nessas famílias. Guarda e protege, livrando-os de todo mal, de todo qualquer tipo de jugo das trevas, de divisão, de contenda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também clamo que o Senhor derrame sabedoria, Pai, nas nossas vidas, para que nós venhamos escolher as amizades corretas, Pai, que nós venhamos ter o discernimento do Teu Espírito para escolher as amizades certas, escolher as boas companhias, Pai, que nós estejamos posicionados nos lugares que o Senhor queira que estejamos, para que nós possamos sim, Pai, resplandecer, multiplicar o Teu reino, a Tua palavra, a Tua verdade, restaurar vidas, transformar vidas, levar a Tua salvação, levar o Teu evangelho, Pai, em nome de Jesus. Por isso nos posiciona em lugares estratégicos, Pai, com escolhas estratégicas de amizades, Pai. Nos faz ter amizades que terão os seus corações quebrantados, que terão os seus corações ensináveis, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E também que nós venhamos ter sabedoria para escolher amizades que nos edifiquem, que nos ensinem, que nos fortaleçam, que nos encorajam, Pai. Em nome de Jesus, para que seja, Senhor, relacionamentos saudáveis e que glorifiquem o Teu nome, Papai. Também te peço, Senhor, para que a igreja, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva, Pai, venha ser um lugar, Pai, de amor e comunhão verdadeira, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, toda a estratégia de Satanás de lançar no meio da comunhão, no meio da igreja, no meio dos irmãos, as contendas, as fofocas, as desavenças, Pai, tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, tudo aquilo que se levanta para dividir o corpo, para separar o corpo, para isolar uns dos outros, Pai, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, mas que o Senhor venha com Teu poder soberano de amor, com Teu poder de unidade, Pai, unindo, unificando cada vez mais os Teus filhos, Pai, em um só propósito, em uma só visão, Pai, para que nós sejamos um corpo unido, fortalecido, um corpo que gera cada vez mais, Senhor, um vínculo familiar, que nós venhamos nos tornar como famílias, Pai, aonde o Senhor é que reina sobre nós, onde o Senhor é o nosso Pai, onde o Senhor é aquele que nos guarda, que nos direciona, que nos protege, Pai. Então, toda a estratégia demoníaca de divisão do corpo, de separação do corpo, Senhor, de contendas, de fofocas, Pai, nós declaramos caído por terra em nome de Jesus Cristo e profetizamos que a nossa igreja será uma igreja unida, fortalecida, Senhor, como família abençoada do Senhor, aonde o Senhor é o cabeça, onde o Senhor é o Pai desta família, o sacerdote desta família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amadas, obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem acompanhando esse propósito, esse movimento de mulheres de fé que Deus tem colocado no meu coração. Eu realmente desejo que, em nome de Jesus, nós possamos juntas ser edificadas, fortalecidas e amadurecidas. Eu conto muito com vocês, me acompanha lá no Instagram, me segue, curte, compartilha os posts que eu estou fazendo, que assim você vai estar ajudando cada vez mais a palavra de Deus ser multiplicada, propagada, aonde quer que a internet estiver. Então, me ajude com isso, eu conto com vocês para compartilhar, curtir, salvar, movimentar aquele Instagram, porque assim eu vou ganhar força, vou ganhar engajamento e a palavra do Senhor vai ser multiplicada, vai ser semeada e pregada e você vai ser parte disso. Amém? Deus abençoe vocês, espero que essa aula edifique muito a sua vida e traga ensinamentos para o seu coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fiquem com Deus.